Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom iniciarmos mais um dia na presença de Deus. Que o Senhor ilumine, abençoe o seu dia. Que o Senhor te dê sabedoria no trabalho, nos estudos, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua família. Que o Senhor dirija os teus passos. Convide nesse dia o Espírito Santo para guiar os seus passos e você verá que tudo será dirigido na direção certa. Ele te dará sabedoria, discernimento, entendimento para fazer as coisas da forma correta, da forma com a qual contamos com a bênção de Deus. Estamos lendo e meditando no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vimos no nosso último áudio a pregação que Pedro fez, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Havia uma multidão na cidade de Jerusalém. E Pedro pregou sobre Jesus, o que Jesus fez e o que fizeram com Jesus. Que apesar de Jesus ter feito o bem, as pessoas devolveram o bem de Jesus com o mal. Mataram o Filho de Deus. E ele falou sobre isso, sobre, no fundo, o que nós fazemos com Deus. Deus vem até nós, mas nós rejeitamos a Deus muitas vezes. Eu sempre digo, toda vez que alguém peca, toda vez que alguém comete o mal, está crucificando Jesus novamente. Porque o pecado é ofensa contra Deus, assim como a cruz foi uma ofensa contra Cristo. E Cristo foi até a cruz por causa dos nossos pecados. Então toda vez que eu peco é como se eu estivesse lá colocando mais um prego na mão de Jesus. Eu estou ofendendo a Deus. E é isso que os meus pecados são uma ofensa contra Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor nos amou e deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então ele falou sobre Jesus morto, mas também Jesus ressuscitado. E eu sempre digo que esta é a verdadeira pregação do Evangelho. A verdadeira pregação do Evangelho não diz que nós somos bons ou perfeitos, pelo contrário. Denuncia o fato de sermos nós pecadores e de que estaríamos perdidos, não fosse a bondade de Deus. E agora então, quero ver com vocês Atos 2:37, o retorno, qual é o resultado desta palavra no coração dos ouvintes. Diz, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! Esta é a resposta certa ao Evangelho. Olhamos para a nossa condição de pecadores e olhamos para o sacrifício de Cristo. A nossa resposta deve ser essa, com um coração sincero, um coração compungido, dizer: Senhor, e agora? Senhor, e agora o que eu faço? Senhor, o que tu espera de mim? E a resposta de Pedro é: arrependa-se de coração. A resposta de Deus para todo pecador é: filho, existe perdão, existe misericórdia diante de um coração arrependido. Arrependam-se de todo o coração, para que sejam perdoados os seus pecados, pois não há pecado tão grande que não seja
né, possível ser perdoado diante do sacrifício que Jesus já fez na cruz. Não há pecado maior, não há ofensa maior do que aquela que Jesus já levou sobre si. Ou seja, quando nós nos arrependemos e confessamos diante de Deus o nosso pecado, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda ofensa, de toda impureza. Então Deus, Ele é fiel e justo. Por que é justo? Porque Jesus já cumpriu a justiça. Então, se Ele já pagou, e eu então declaro que a minha dívida pertence a Ele, que eu coloco nele a minha fé, então Deus vai lá e dá o carimbo, dívida paga. Porque Jesus tem os créditos da sua morte. Tem os créditos porque Ele era inocente. Então, se Ele morreu, Ele não morreu por causa dos seus pecados. Ele morreu por causa do pecado de outros. E quando eu creio e me arrependo de coração, Jesus toma sobre si os meus pecados. Toma também os teus, e todos nós podemos ser lavados e purificados. Talvez você pense, pastor, os meus pecados são grandes demais. Ei, não há pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Ah, mas será que para mim também é válido? Sim, é para você. É para todos os que creem. Se a palavra de Deus chegou até você hoje, é porque Deus chegou até você. Então a primeira coisa é arrepender-se. E segundo passo, batizar-se. Batizem-se em nome do Senhor. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem-se. Tem pessoas que já estão na igreja há anos e ainda estão esperando a hora certa para se batizar. Gente, está errado isso. O batismo é o próximo passo. Eu me arrependi, eu criei em Cristo, eu tenho que desejar ir para as águas. Eu olhei para a minha condição, eu vi que eu estou sujo. Eu me arrependi de coração, então agora o que eu tenho que fazer? Tomar um banho. O batismo é esse banho espiritual no qual eu sou lavado dos meus pecados. Então é um ato espiritual poderoso. Gente, se você ainda não é batizado, procure a sua igreja. Hoje ainda, procure o seu pastor e diz assim, eu quero ser batizado urgente. Urgente, porque o batismo, ele é o selo da confissão do pecado. Ele é o selo de que você se arrependeu. E é diante do batismo que os seus pecados são todos perdoados. Então, preste bem atenção. Não deixe para amanhã o batismo. Não deixe. Não deixe para outro dia, não deixe para o próximo ano. Diga, este ano é o ano que eu vou me batizar urgentemente, no próximo batismo da minha igreja. Eu estarei lá, dentro das águas, recebendo o lavar regenerador pelo sangue de Cristo. Amém? Se você é aqui da região do Vale dos Sinos, agora em maio nós vamos ter um batismo aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo. Participe conosco, seja batizado, estarei ali na água, recebendo você, batizando você junto com os outros pastores. Então depois ele diz, olha, que o que acontece com quem é batizado, com quem recebe Jesus, primeiro recebe o perdão dos seus pecados e depois recebe também a promessa, o dom, o presente do Espírito Santo. Gente, olha só, o Espírito Santo não é só para quem fez um curso da igreja ou para quem já está há anos na fé. Ele está prometendo o Espírito Santo ali, ó, para quem agora está se arrependendo e agora vai para a água do batismo. Ou seja, é um presente instantâneo de Deus. É a vida de Deus. Você não pode viver um minuto sem o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Então, como é que podemos nos salvar de uma geração perversa? Com o coração arrependido, com as águas do batismo e sendo cheio do Espírito Santo. Veja, essa é a resposta certa ao Evangelho. A resposta certa ao Evangelho não é botar um dinheiro num envelope, não é assinar uma ficha de membro de uma igreja, não é dizer-se cristão apenas com a boca. A resposta certa ao Evangelho é um coração arrependido. É o entendimento de que eu sou pecador e preciso de salvação. E diante desse entendimento, eu recebo o perdão, eu recebo o Espírito Santo, eu recebo nova vida. Jesus disse, se você não nascer de novo,
você não vai entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo é a exigência do reino. E Ele nos dá essa condição. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Tu és poderoso, Senhor. Tu és Deus misericordioso, Senhor. Oh, Pai, como são grandes as Tuas misericórdias, como é grande a Tua bondade, Senhor. Porque nós olhamos para nós mesmos e nós vemos tanta sujeira na nossa vida. Tanto pensamento impuro, tantas ideias erradas, tantas atitudes que já erramos, falhamos com o Senhor. Senhor, nós somos pecadores. A nossa justiça, o nosso melhor é como um trapo sujo de roupa velha. Oh, Deus, um trapo de imundície. Não somos nada, Senhor. Mas o Senhor, sendo o Criador de tudo, olha para nós com amor. Olha para nós com misericórdia, a tal ponto de enviar o seu Filho a esta terra em forma de homem e morrer, sendo Ele santo, morrer pelos nossos pecados, Senhor. Oh, Deus, que bondade é essa? Nós não merecíamos, mas o Senhor escolheu nos amar, nos perdoar. Pai, nesse dia, diante desse sacrifício, nós dizemos sim ao Senhor. Nós nos arrependemos de todo o coração dos nossos pecados. Ó Deus, nós confessamos que precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia. Ó Deus, nós confessamos e clamamos, lava-nos dos nossos pecados, purifica-nos das nossas maldades. Ó Deus, tira de nós a culpa e a condenação e agora nos dá o Teu Espírito. Ó Deus, no lugar de condenação, dá-nos a eternidade. Ó Senhor, nós recebemos isso hoje através do nome santo de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Ó Deus, obrigado porque o Senhor decidiu colocar em nós essa riqueza eterna. É tão maravilhoso saber que o Senhor nos ama. É tão maravilhoso saber que não há mais condenação. É tão maravilhoso saber que podemos desfrutar da Tua presença viva em nós. Hoje, Senhor, eu peço, reacende a alegria da salvação no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste senhor, dessa senhora. Em nome de Jesus. Diga assim, meu amigo, eu recebo a salvação, o perdão dos pecados e o Espírito Santo de Deus me toma nesse dia. Amém. Amém. Aleluia. Que o bom Deus abençoe você. E que tal enviar esta palavra de boa notícia para os seus amigos, colegas, vizinhos? Que tal gastar uns minutos com a palavra de Deus? Compartilhe e amanhã estamos juntos. Deus abençoe você.